Olá pessoal, eu sou o Lucas, engenheiro da EcoEng, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como calcular de forma rápida e eficiente a capacidade máxima de energia solar que você pode estar instalando no seu cliente, seja ele comércio, residência, indústria, enfim, dá certo em vários cenários. Também eu vou estar mostrando vários exemplos de como calcular isso na tensão 127/220 e na tensão 220/380. Ao final da aula, eu vou estar mostrando também um estudo de caso de alguns perigos que vocês devem estar prestando atenção na hora desse dimensionamento também. Então fica ligado no vídeo aí que vai ser bem interessante. Pessoal, então esse é o passo a passo para calcular a capacidade máxima a ser instalado de um sistema de energia solar. Para descobrir então a capacidade máxima é necessário descobrir a potência que aquele disjuntor de entrada vai suportar. Então, você vai usar essa fórmula, potência igual à corrente do disjuntor, que é em ampere, vezes a tensão de atendimento, que é em volt. Então, a tensão de atendimento, o que é? É a tensão entre fases vezes a raiz de x. O x, quando for trifásico, é 3. Então, aqui no Paraná, a tensão de atendimento é 127/220. Então, se for um bifásico, a tensão entre fases é 220. Se for um trifásico, a tensão entre fases também é 220. A tensão entre fases é quando você mede ali com o multímetro a tensão entre uma fase e outra. Fase. Aí vai dar no multímetro por volta aí de 220 volts. É essa tensão que a gente usa no cálculo, ok? Então, no caso, se for bifásico, a tensão de atendimento vai ser a tensão entre fases, somente isso. Se for monofásico, é a tensão da fase. Como é uma fase só, vai ser somente uma fase. Uma observação é que aqui no Paraná, instalações com inversores centrais só vão ser possíveis serem instalados se for pelo menos bifásico o padrão de entrada. Por que isso? Os inversores centrais são todos 220, no mínimo, monofásico 220. Então não tem como você fazer uma instalação em uma residência que só tenha monofásico 127. Ele não vai gerar a tensão mínima de 220 que você precisa ali no teu equipamento. Então, é uma observação importante aí. Já em Santa Catarina, como lá a tensão de atendimento é 220/380, já daria para instalar um inversor monofásico 220. E lembrando que essa potência que vocês vão achar nessa fórmula é a potência do inversor, não é a potência dos módulos, a soma da potência dos módulos. Essa soma das potências dos módulos é a potência em kWp do sistema. Essa potência que você está achando é a potência de inversor. Então o que acontece? A potência kWp pode ser maior, chegando aí a 30, 35, às vezes até 40% maior que a potência do inversor. Ou seja, da potência que você acha com essa fórmula. Então aqui temos alguns exemplos para estar fixando melhor esse cálculo. Então o primeiro exemplo é um disjuntor de 3 trifásico de 200 A e a tensão é trifásica 220. Ou seja, então é como se fosse um atendimento em trifásico, 3 fases de 127 volts. Então a potência, você vai calcular lá 200, que é a corrente do disjuntor, vezes raiz de 3, porque é trifásico, vezes 220. Então a potência vai ficar 76.210. Porém, nesse caso, limitamos aí em 75.000 watts. Por que isso? 75 kW é o máximo da microgeração. Então nós optamos, juntamente com o cliente, explicamos a situação para ele, então optamos aí em deixar limitado na microgeração. Porque a mini geração precisa de proteções extras, que eu vou até estar fazendo um vídeo mais para frente aí, mostrando um pouco mais, explicando um pouco mais dessa diferença aí de microgeração e mini geração. Então optamos aí ficar dentro da microgeração limitada em 75.000 watts. Para transformar isso em kilowatt, só dividir por 1000, conversão aí de watt para kilowatt. Ok? O segundo exemplo é um disjuntor bifásico de 50 e a tensão bifásica de 220, ou seja, duas fases 127. Então você tem potência
é igual a 50, que é 50 amperes do disjuntor, vezes a tensão de atendimento. Como é bifásico, você usa a tensão entre fases somente, 220. A potência em watts vai ser 11.000 watts, dividido por 1.000, conversão para quilowatt, 11 kW. O exemplo 3 é um disjuntor bifásico, porém a tensão é bifásica 380, seja em outro concessionário que fornece cada fase em 220. Então a potência em watts vai ser a corrente do disjuntor vezes a tensão entre fases, 380. Então, resultando aí numa potência de 19.000, ou dividido por 1.000, 19 kW. O exemplo 4 é um disjuntor mono de 50, e a tensão monofásica de 220 volts, ou seja, uma fase de 220. Então, como eu tinha explicado, nessa situação, ainda você consegue estar instalando um inversor central, que é a potência em watts, que é igual a 50 ampere vezes 220. A potência é igual a 11.000 watts, convertendo para quilowatt, 11 kW. Então, aqui eu coloquei um estudo de caso para mostrar um pouco dos perigos. Para mostrar também que não é somente esse cálculo aí. Você ainda precisa tomar cuidado com alguns detalhes. Esse é um detalhe muito importante que você precisa cuidar, porque é a corrente que vai estar sendo solicitada de cada fase. Então, nesse estudo de caso, foi feito um disjuntor trifásico de 50 A e a tensão trifásica 220, 3 fases de 127. Então, temos aí o cálculo normal igual antes. Potência é igual corrente do disjuntor vezes raiz de 3 vezes tensão entre fases, resultando aí no final em 19 kW. Então, o sistema necessário para aquela situação seria dois inversores de 7,5 kW, bifásico 220 cada inversor. Então a potência total é 15 kW, sendo que menor que 19 kW, então atende. Esse projeto até foi aprovado na concessionária, porque a concessionária ela verifica somente isso, que 15 kW é menor que 19. Então, no caso, atende, está tudo certo, só que não está. Você pode ver nesse diagrama simples aqui, que uma das fases vai ser ligada nos dois inversores. Então a fase A vai ser ligada no inversor 1 e a fase B no inversor 1. No inversor 2 eu ligo a fase C, só que eu também tenho que ligar outra fase para dar 220 nele, sendo que cada fase é 127. Então eu optei por colocar a fase B. Nesse caso, você pode ver que cada fase vai estar com 34 A e a fase B, aquela amarela, vai estar com 68 A. Então, o que acontece é que o disjuntor geral é um trifásico de 50 e você está excedendo em uma das fases, está excedendo essa corrente máxima dele. Dessa forma, ele vai sobreaquecer o cabo também, vai gerar riscos de incêndio na tua edificação e o disjuntor vai desarmar para não ocorrer incêndios e outras situações também. Então, no caso, nessa situação, com essa configuração, dois inversores bifásicos de 7,5 kW cada um, o ideal seria aumentar o disjuntor de entrada. Então, seria pedir um aumento de carga na concessionária e troca do disjuntor e cabeamento também. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, que vai ter muito mais coisa interessante de energia